Bom dia, tudo bom? Então, nós vamos fazer mais uma tentativa de videoaula, né? Com o segundo tema da disciplina, né? E agora as coisas começam a se complexar um pouco, né? O que eu recomendo a vocês? Que leiam os capítulos dos livros antes, que leia ou se intere sobre o assunto antes de assistir o vídeo ou depois, porque assim vocês não desenvolvem tantas dúvidas, etc. Né? E o professor que vos fala, ele não tem roteiro, eu não costumo eu não costumo ensaiar nada, né? Então, mesmo quando eu tenho que dar palestras, né, em congressos científicos, etc., eu nunca ensaiei nada. E mesmo na graduação, porque eu fico mais nervoso se eu ensaio do que se eu não ensaio, tá bom? Eu cometi alguns errinhos nos vídeos anteriores, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu sou conhecido por ter lapsos de memória. Algumas vezes também eu erro propositalmente. Quando os estudantes não estão prestando atenção na aula, eu começo a falar coisas absurdas, muitas besteiras. E para ver se alguém está prestando atenção na aula. Mas não foi o caso agora, né? Na aula anterior eu mostrei, por exemplo, um bacteriófago e falei que era a microscopia eletrotransmissão. Não é microscopia eletrônica de varredura. E também acho que naquela mesma aula eu mostrei uma micrografia de microscopia óptica de um corte de um tecido cerebral, de um tecido neuronal, né? Um corte da medula óssea que na verdade era visto em microscópio óptico e não em microscopia eletrônica de transmissão, tá bom? Bem, feito essas recomendações, esses avisos, né? Nós vamos começar a aula de hoje, para a gente não ficar atrasado. Daí depois dessa aula, eu vou começar a publicar uma aula por semana somente. E de repente, se precisar, algumas aulas para suporte, tá bom? O tema de hoje é muito interessante, né? Então, como nós já vimos, nós já estudamos a teoria geral da biologia celular, né, que preconiza que todo ser vivo é composto de uma célula de células, né, ou de célula, e toda célula origina-se de outra célula pré-existente, né? Mais para frente nós vamos ver isso daqui, nós vamos meio que contextualizar isso aqui com os conhecimentos atuais, né? Um microbiologista, um virologista pode ser que tenha uma opinião diferente, inclusive devido à existência desses vírus, como o vírus esse vírus que está circulando pandemicamente, que é o coronavírus, tá bom? Mas então a pergunta aqui desta aula, né, a questão que nós vamos tentar entender é a seguinte: mas como se originou a célula antes de existir uma outra? Né? Então é aquela velha história, né, de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E eu faço um aviso aos meus estudantes que há várias formas de interpretar a origem da vida. Uma delas é a religiosa e a outra a científica, tá? Ambas são válidas, pois são sistemas cognitivos diferentes, são sistemas de pensamento diferentes, né? Um envolve a crença, o acreditar, né? Num ser superior e em vários outros dogmas, né? E o outro utiliza um método científico
e evidências, né? E além disso, dentro do método científico, nós temos que provar e repetir e obter os mesmos resultados que nós estamos querendo realizar, né? Neste curso, nós vamos adotar as teorias científicas, evolucionistas eu gostaria que vocês se colocassem na cabeça de vocês, começassem a construir esse conceito, se bem que há um professor muito bom que vai dar a matéria evolução para vocês, mas que não há nada perfeito na natureza, né? Não há perfeição e não há progressão de uma coisa menos simples, uma coisa mais complexa, etc. Né? Se houvesse perfeição, se a natureza fosse perfeita, nós estaríamos em uma má situação, porque as coisas, por exemplo, se cristalizariam, né, não se modificariam e nós não conseguiríamos nos adaptar, tá bom? Então aqui é só uma figura, né, de como talvez as pessoas pensam, né, que ocorreu a origem da vida, porque é muito difícil pensar que uma molécula ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo tão complexa na sua funcionalidade, tenha surgido ao acaso, né? Então aqui tem esse quadro famoso aqui, né? Modificado com certa ironia, né? E temos as teorias científicas atuais, né? São teorias, são hipóteses, na verdade, na ciência, como eu já disse, nada é sedimentado. A gente nunca dá 100% de certeza de alguma coisa, porque o bonito da ciência é que ela pode ser repensada e mudada. O cientista ele tem que possuir uma mente aberta, né, para, através de métodos científicos e afastamento emocional, saber que as coisas podem ser mudadas através de evidências científicas, tá bom? Então vamos lá. Então vamos um pequeno histórico, né, da vida, do desenvolvimento da vida na Terra, né? Há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás ocorreu o surgimento da vida na Terra, né, na forma de seres procariontes. Procariontes são organismos unicelulares que não possuem compartimentalização, ou seja, eles não possuem envelope nuclear. Esqueçam, por favor, a palavra carioteca, ela está em desuso, tá bom? Então, esses seres não possuem núcleo ou envelope nuclear, ou seja, eles não possuem seu DNA envolto por membrana. Depois pulou-se 2 bilhões de anos, né? Então, 2 bilhões de anos atrás surgiram os primeiros eucariontes. Então, dos procariontes para os eucariontes, houve um tempo bastante extenso, né? Para que ocorresse o surgimento dessas células compartimentalizadas, né? Elas não só têm o envelope nuclear, como tem organelas celulares, como mitocôndria, complexo de Golgi, peroxissomos, endossomos, etc. Né? E muito recentemente, na história do nosso mundo, porque muito recentemente mesmo, em termos de tempo geológico, somente há 700 milhões de anos, organismos multicelulares surgiram, né? Houve uma explosão de formas e tipos de seres vivos aqui. Eu não sei se a flechinha que eu ativei está ativada. Eu estou com o cursor aqui, mas eu não sei se ela está ativada. Bom, até chegarmos então à consciência de que da teoria da teoria da biologia celular, da teoria geral da biologia celular, que todo ser vivo é composto de célula, toda célula se origina de uma outra célula pré-existente, muita coisa
foi especulada, né? Então, há mais de 2000 anos, Aristóteles, por exemplo, tinha uma teoria de abiogênese, né? Ele era um filósofo e acreditava que todos os componentes, todos os elementos da Terra possuíam, todos os elementos não vivos possuíam um potencial de vida, né? E que se reunidos de forma correta, a vida se originava, tá bom? E até bem pouco tempo, até o século XIX, né, quando o cristianismo dominava, né, pelo menos essa nossa parte ocidental, tinha uma teoria do criacionismo, que era a geração espontânea. Tá? Naquela época, não se sabia quase nada, né, sobre método científico, sobre ciência. O ser humano dirigido muito pelo misticismo, etc. Né? E além disso, as condições sanitárias naquela época não eram ideais, estavam longe de ser ideais. Que nós não pensamos, a gente não viveu naquela época, mas hoje, por exemplo, é um milagre, né? Você poder tomar banho a qualquer hora que você queira, né? Ter um banheiro, ter um vaso sanitário, essas coisas todas, né? Antigamente não se existia isso. Então, as pessoas, por exemplo, jogavam os baldes com os excrementos humanos da sacada das suas casas, né, diretamente na rua. Né? E geralmente pela Europa, assim, um lugar que pode ter estações extremamente frias, as pessoas também não tinham o hábito de tomar muito banho, né? Inclusive o perfume surgiu por causa disso, né? E se tinha também uma crença de que tomar banho não fazia muito bem à saúde, tá bom? Então o que acontecia? Esses locais nesses locais se aglomeravam muitas substâncias orgânicas em apodrecimento. Então lá se desenvolviam larvas de mosquitos, besouros e outros insetos, por exemplo, etc. E as pessoas, claro que os ovos eram pequenininhos, as pessoas nem notavam que aquilo desenvolveria num ser vivo como um mosquito, etc. Né? Então, por isso que eles achavam que a vida se originava espontaneamente. E na Bíblia, eu não sei se vocês são leitores da Bíblia, mas diz que o homem surgiu do barro. Né? Então, talvez também tenha alguma ligação essa teoria da geração espontânea. Uma porque era inadmissível naquela época se acreditar que alguma coisa não fosse gerada pela vontade de Deus. Tá bom? Porém, já no século ainda no século XVII, em 1626 a 1697, um italiano, na verdade, naturalista, não se dizia a palavra biólogo naquela época porque eles entendiam de tudo um pouco. Né? O Francesco Redi era naturalista, filósofo, poeta. Ele fez um experimento muito interessante. Né? Ele fez a primeira experiência científica utilizando um grupo controle e replicando esses experimentos, ou seja, repetindo os experimentos para ver se dão o mesmo resultado. Porém, bem, então o que o Francesco Redi fez? Ele colocou, ele utilizou um frasco com um pedaço de material orgânico aqui, tampado,
O outro frasco ele deixou com o mesmo material orgânico aqui, só que não tampado, né? E, e daí verificou o que acontecia. No frasco não tampado, não aconteceu o desenvolvimento e geração desses mosquitos, de larvas de mosquitos e de mosquitos adultos. E no frasco, no frasco destampado, aconteceu então o desenvolvimento de larvas, né, de mosquitos e, consequentemente, mosquitos adultos. E no frasco tampado, não. O problema desse experimento aqui é que não se sabia da existência de micróbios, de patógenos microscópicos do ar. Então, o alimento aqui, mesmo tampado, ele não foi tratado, pasteurizado, manipulado de forma correta, e esse alimento, então, desenvolveu colônias de fungos e bactérias. Então, ele foi, naquela época, ridicularizado. Mas você vê, né, passaram vários séculos e ele realmente é considerado o pai do método científico, né? E por volta do século XVIII, volta a discussão da origem da vida, com experimentos de Needham e Spallanzani, que nós não vamos entrar em detalhe, mas vocês podem consultar aí na internet, em outras fontes de pesquisa, tá bom? Bom, o ambiente, no começo, né, do nosso planeta, o ambiente não era nada parecido com esse que nós temos, né? Era um ambiente caótico. Vocês veem que a crosta terrestre, essa camadinha que nós temos na Terra, ela não estava estabilizada, ela era muito quente, havia muitas lavas, né? Não havia camada de ozônio para impedir os raios ultravioletas e demais radiações. Haviam muitos choques de placas tectônicas e, por conseguinte, atividades vulcânicas absurdas, né? Então era um ambiente bastante diferente do que nós vemos hoje. Era bem caótico o negócio, né? E daí os cientistas ficaram perplexos, né? Porque como desse ambiente se originou o nosso ambiente. Aqui não existia vida nesse antes de 3 milhões de anos, né? Então, esse ambiente realmente era um ambiente inóspito para a vida como a conhecemos no nosso planeta, né? E como nós sabemos que o ambiente era assim, né? É através de conhecimentos da geologia, né? O geólogo, através dos estratos geológicos, eles podem analisar quimicamente, né, esses estratos, datá-los e chegar a uma conclusão bem próxima da realidade, né, do que era, por exemplo, o clima e as condições da Terra há mais de 3 bilhões de anos, tá bom? Bom, então a origem e evolução da vida, existe então a síntese, existe uma teoria de síntese pré-biótica, né? Mas antes de falar da síntese pré-biótica, nós vamos falar um pouquinho dos experimentos de Louis Pasteur, que foi um francês, né, que vocês conhecem, muito famoso, né? E ele fez um experimento muito inteligente para provar as teorias do Spallanzani, né, do Francesco Redi, quer dizer, né? Ele fez quase que a mesma coisa, porém ele já sabia que se ao ferver uma solução contendo material orgânico, ela ficava imune, ou em condições ideais, né, ficava imune aos patógenos, aos micro-organismos que existem no ar. Porém, mesmo
após fervura desses materiais, desse caldo de carne, por exemplo, havia contaminação. Então ele fez diversos experimentos com balões aqui, cujo funil dá para ser modelado através de fogo. Eles ficam mais maleáveis, e ele encontrou uma forma ideal, que era o balão com o bico de cisne, né? Que é esse aqui que vocês estão vendo nessa figura do canto superior esquerdo de vocês, é o primeiro balão. Ele fez vários experimentos aqui. Então ele ferveu essa solução a mais de 80 graus, após ter posto o caldo de carne aqui, e daí ele entortou essa porção do balão aqui de uma forma que lembra um pescoço de um cisne, tá bom? E daí eu gostaria de saber de vocês por que esta solução, este tipo de porque esse tipo de configuração aqui de pescoço de cisne foi o que teve mais sucesso. Dizem que esse balão aqui com essas substâncias aqui duraram anos e alguns anos sem contaminação. Por que será que os outros não deram certo, né? Porque houve contaminação dos outros balões. Por exemplo, no laboratório existe um equipamento chamado Piceta, e ele tem quase o mesmo princípio do experimento de Pasteur, né? E ele então, daí que começou a postular que a vida surge de outra vida pré-existente, tá bom? Então eu vou deixar para vocês pensarem por que este balão aqui na forma de pescoço de cisne, com esse funil, né, dobrado, com essas duas alças aqui, o material aqui orgânico não foi contaminado por vários e vários anos após fervura, tá bom? Não é tudo que eu respondo. Às vezes eu deixo algumas questões porque vocês precisam começar a ter uma certa independência, né? Um certo também, vocês precisam começar a se apropriar do conhecimento e também não depender só de mim, né? Na verdade, eu não me considero um professor na universidade. Pelo contrário, né? Eu sou um facilitador, eu tento facilitar a construção do conhecimento. Mas professor, eu realmente não me considero professor, tá bom? Falo isso para todos os anos. Eu sou um facilitador, facilito a compreensão, ou tento, né? Então, o planeta Terra, há mais ou menos agora vamos falar sobre a fase pré-biótica, que foi a fase antes do surgimento das células, também através de dados da geologia e da geoquímica. Nós sabemos que a Terra, há 4 bilhões de anos, era um ambiente muito inóspito. Havia muitas tempestades, com descargas elétricas e erupções vulcânicas. Havia total ausência de oxigênio, pelo menos o oxigênio, né, que nós conhecemos, molecular. A radiação ultravioleta não era barrada, principalmente a que produz grandes mutações. Esse ambiente, apesar de inóspito, foi o ambiente chave para que houvesse o surgimento da vida. Se não fosse todas essas condições aqui, pelo menos essas 4 condições aqui, essas 3 condições aqui, muitas descargas e tempestades elétricas, erupções vulcânicas, ausência de oxigênio e radiação ultravioleta, talvez
nós não estaríamos aqui hoje, tá bom? Então, a radiação e temperaturas extremas e também o fato da nossa atmosfera ser rica em moléculas muito reativas e quimicamente estáveis possibilitou, então, a origem das primeiras moléculas orgânicas. Bem, o responsável por completar a classe aqui foi o meu cachorrinho chamado Amarildo. Ele começou a latir sem parar para pessoas que passam pelo corredor e eu não consegui continuar, mas vamos prosseguir. Bem, então continuando, né, o tema de aula, né, nós vamos falar agora sobre a síntese pré-biótica, ou seja, nós vamos tentar explicar como através de moléculas inorgânicas surgiram moléculas orgânicas. Naquele ambiente que foi mostrado para vocês anteriormente, né, extremamente inóspito, né? Porém, naquele ambiente extremamente inóspito, haviam fontes de moléculas inorgânicas muito importantes, ou seja, que poderiam juntas produzirem moléculas orgânicas, né? Como metano, que era uma fonte de carbono e hidrogênio, como a água, que era uma fonte de oxigênio e também hidrogênio, como o dióxido de carbono, que era uma fonte de carbono e oxigênio, e como também fontes de nitrogênio, aí, com a amônia, né? Esses elementos inorgânicos, como a Terra estava em ebulição, esses elementos inorgânicos e essa água que estava em ebulição, ela fervia com o calor da Terra e se vaporizava, né? E ia para a atmosfera. Na atmosfera, todas essas moléculas inorgânicas elas se rearranjavam e daí havia a precipitação, porque lá na atmosfera a temperatura é menor e voltavam a esse mar quente, essa caldeira aí que era os nossos mares primitivos. Isso, essa ida e volta, e lá na atmosfera, eles sofriam também interações com raios ultravioleta e, além disso, com descargas elétricas. E pode ser que num determinado momento surgiram moléculas orgânicas, aqui como, por exemplo, um aminoácido. Então, essa é a primeira teoria de como surgiram a primeira molécula orgânica aqui na síntese pré-biótica. Nós já tínhamos, então, fontes de carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, e através da combinação destes elementos que sofriam, né, os efeitos das descargas elétricas e das radiações e altas temperaturas, pode ser que eles tenham, num momento, né, que demorou bastante, né, esse laboratório que existia na Terra, que são chamados coacervados, pode ser que num determinado momento uma molécula muito simples, primitiva, um monômero de aminoácido tenha surgido. Então, isso daí é uma hipótese, né? E todo cientista gosta de provar as hipóteses, né? Então, nós temos então, um experimento do Stanley Miller, né? Que está, eu acho que na primeira videoaula que eu mandei para vocês, que não é minha, um documentário de uma TV paga, e ele mostra, inclusive, o pesquisador Stanley Miller, que era um químico, e ele, através dos conhecimentos prévios da geologia, da geoquímica, ele quis provar, né,
que seria possível sintetizar moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, imitando, né, o ambiente primitivo da Terra. Então, foi um experimento muito bonito, foi um experimento, inclusive, muito elegante e até que simples, né? Bem, então, a composição química da atmosfera era composta de vapor d'água, amônia, fonte de nitrogênio, metano, fonte de carbono, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico. Nós tínhamos todos aqueles átomos que eu acho que eu já mencionei em aulas anteriores, que compõem que compõem todas as macromoléculas. Nem todas as macromoléculas têm todos os átomos, mas todas as macromoléculas possuem um deles, né? Algumas possuem todos, algumas não. O que todas possuem é carbono, né? Tá bom? Bom, como foi o experimento do Stanley Miller, né? Esse químico aqui, né? O que ele fez? Ele colocou nesse sistema aqui um balão com água, né? E ele colocou todos esses elementos aqui, né? Uma fonte de amônia, água, uma fonte de metano, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico. E aqui ele embaixo não está exemplificado aqui, não está esquematizado aqui embaixo, ele colocou então uma fonte de calor, né, um bico de Bunsen, e aqueceu essa água aqui desse balão, né. O aquecimento do líquido presente no aparelho reproduziu o calor reinante na crosta terrestre, com a formação do vapor d'água, né. Então, a água evaporável e os elementos contidos nela também, né? E aqui existia uma torneira, né, onde ele misturava gases, introduzia, né, gases nesses sistemas para simular a atmosfera primitiva da Terra, que era rica em amônio e metano, né? E esse sistema ia percorrendo esse circuito aqui, até chegar como vapor nesse outro balão superior aqui. Aqui existiam eletrodos, né? Então, e daí ele promovia descargas elétricas aplicadas na mistura de gases, reproduzindo os raios das tempestades da atmosfera primitiva há mais de 4 milhões de anos na Terra. Depois, talvez, a professora Elizabeth em Química mostre um sistema parecido disso aqui, mas na Química Ambiental. Eu fiz isso aqui, gente, no colégio, queiram acreditar ou não, e era uma escola pública. Bom, aqui então aqui havia uma presilha, né, com água fria entrando e água quente saindo, porque esse gás precisa ser resfriado, né, simulando as grandes altitudes que o vapor atingia, né, na atmosfera primitiva. Então, a circulação de água fria simulava o resfriamento dos gases nas grandes altitudes atmosféricas, e isso se precipitava novamente em água no seu estado líquido. A água acumulada na base do aparelho simulava os mares primitivos, mares e lagos primitivos, também conhecidos como coacervados. Logicamente que ele não rodava esse sistema de uma só vez, né? Eram vários e vários círculos que ele fazia. Necessariamente eu não sei quantas voltas nesse círculo essa substância era submetida. Aqui vocês podem ver os equipamentos que ele usava, né, etc. E depois de um certo tempo, ele começou a analisar o produto que se acumulava, que se sedimentava aqui nessa água, através também de equipamentos químicos e de técnicas de análise química, né?
E o que ele observou? Que havia então moléculas orgânicas, inclusive aminoácidos. Existia o ácido aspartico, a alanina, ácido acético, glicina, ácido lático, ureia e outras substâncias orgânicas a parte que não estavam neste sistema a partir de substâncias inorgânicas. Na época ele foi desacreditado pelos outros cientistas porque os outros cientistas alegaram que poderia ter ocorrido contaminação do sistema. Tá bom? Então, ele foi muito criticado na época, mas depois ele foi reconhecido mundialmente como precursor, ou como o pai, ou o precursor, o que referendou a síntese pré-biótica no nosso planeta. Tá bom? Então, esse vai ser o último slide que nós vamos, o último assunto que nós vamos abordar nessa aula, porque eu vou quebrar essa aula um pouquinho, que eu tenho que fazer algumas coisas hoje inadiáveis, tá bom? Então, condições que proporcionaram o acúmulo de compostos de carbono, compostos orgânicos, nesses lagos e mares primitivos, que são chamados também de caldo primordial ou coacervados. O tamanho da Terra, a Terra é relativamente grande, então ela possibilitou a origem de vários lagos e mares, né, que sofriam essa vaporização e precipitação de moléculas inorgânicas, né? Então é como se a Terra tivesse milhões de mini laboratórios, né? O tempo de duração da síntese pré-biótica, né, não foi assim, não foi do dia para a noite que surgiu uma molécula orgânica, né, uma molécula orgânica funcional, né. Deve ter existido vários rascunhos lá, mas uma molécula orgânica funcional que servisse para a construção da vida como nós a vemos hoje, demorou aproximadamente 2 bilhões de anos, né. E a ausência de oxigênio foi importantíssima nesse momento para não termos a camada de ozônio, né? Ou seja, não impedir que raios ultravioleta e outros tipos de radiações interferisse lá na combinação e recombinação dos átomos das moléculas inorgânicas para se transformarem em orgânicas, né? Isso é um paradoxo, né? Hoje nós dependemos tanto, né, da camada de ozônio, mas para a origem da vida foi essencial a ausência de oxigênio nos primórdios, né, na síntese pré-biótica. Bem, hoje em dia, o material genético de todas as células é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Mas talvez nem sempre tenha sido assim, e depois na próxima aula nós vamos ver todas as hipóteses relacionadas a esse tema. Né? Postula-se que o aparecimento da primeira molécula funcional com capacidade de autoduplicar na condição pré-biótica foi o RNA. Então, prestem atenção, o núcleo de todas as células e o material genético que acumula as informações genéticas de todas as células procariontes é DNA. Mas talvez na síntese pré-biótica, a primeira molécula com capacidade de autoduplicação, com capacidade de acumular informações, pode ser que tenha sido o RNA, o ácido ribonucleico. Tá? O RNA com atividade enzimática, ele existe até hoje. Tá? Um exemplo disso são as ribozimas e também RNAs
com atividades funcionais, apesar de eles dependerem do hospedeiro, também existem ainda hoje. Um grande exemplo, por exemplo, é o coronavírus, né? Um vírus de RNA, né? Apesar dele depender da maquinaria biosintética das células que ele parasita, ele é composto de RNA. Bom, então, o RNA com atividade enzimática servindo como molde para a formação de outras moléculas. Pode ser que tenha sido a primeira molécula a surgir no planeta. E daí nós temos um termo para essa fase pré-biótica, que é o mundo de RNA. Tá bom? Esses RNAs eram capazes de catalisar reações, eles eram capazes de autoduplicação, duplicação de autoduplicação, duplicação de outros RNAs, tradução de proteínas. No caso aqui não eram bem proteínas, mas polipeptídeos, tá? Quando a proteína tem pouquíssimos pares de bases, eu acho que menos de 200 pares de bases, elas são chamadas polipeptídeos. Então, ocorreu provavelmente uma seleção natural, uma competição de moléculas naquela época, né? E o sucesso do RNA, que estava competindo com outros RNAs, dependia, isso aqui é muito importante, pessoal, muito mesmo. Ele dependia da... Ops! Droga! Ele dependia da fidelidade e velocidade com que a cópia do RNA era feita e também da estabilidade molecular dessas cópias. Lembrando que o RNA ele já é uma molécula muito instável, né? Ao contrário do DNA, além de ser uma molécula sempre muito mais curta do que o DNA, né? Justamente por isso ser instável, tá bom? Então, apesar da estrutura dos nucleotídeos poder acumular informação genética e ser capaz de autorreplicação, suas habilidades catalíticas são limitadas em comparação com a dos polipeptídeos. Então, polipeptídeos são proteínas pequenas. Então, talvez na síntese pré-biótica também houve uma pressão, né, seletiva para a produção não só de RNA com capacidade de autoduplicação e também, além da capacidade de autoduplicação, da fidelidade e velocidade da autoduplicação, alguns RNAs começaram a, no ambiente, conseguir montar polipeptídeos, ou seja, juntar legos. Os polipeptídeos têm uma natureza completamente diferente dos aminoácidos, né, dos nucleotídeos. Os polipeptídeos são feitos de aminoácidos e os nucleotídeos né, das bases lá nitrogenadas. Né. E eles conseguiam juntar, através das atividades catalíticas, começaram a fazer pequenos polipeptídeos. E ao longo desses 2 milhões de anos, né, 2 bilhões de anos, pode ser que houve uma pressão seletiva de RNAs capazes de produzir polipeptídeos que auxiliariam na sua replicação e fabricação desses mesmos polipeptídeos. Neste caso aqui, o polipeptídeo poderia suprir, né, a necessidade ou poderia otimizar a estabilidade da molécula do RNA, a sua capacidade de estabilizar, a sua capacidade de autoduplicação e também a fidelidade da informação, ou seja, a fidelidade da duplicação. Porque se não tiver fidelidade da duplicação do material genético, nós estamos numa situação muito
no caso nosso, né, atualmente nós estamos numa situação muito perigosa, né? Então, até aqui, nessa fase aqui pré-biótica, ou nessa fase do mundo de RNA, então RNAs com RNAs que possuem características adaptativas altamente favoráveis, eles repartiam as suas proteínas que auxiliavam na sua replicação e na fabricação novamente dessas proteínas, a renovação dessas proteínas ou desses polipeptídeos com outros RNAs menos aptos. Mas nem sempre isso no começo da síntese pré-biótica, né? Isso aqui vai acabar, né, com um advento que vai ocorrer, que é o englobamento dos RNAs por uma bicamada lipídica, de fosfolipídios. Então, até aqui os RNAs, eles repartiam as suas habilidades, as suas características, né, adaptativas com outros RNAs menos aptos. Mas já no comecinho, né, da síntese pré-biótica, as moléculas orgânicas começaram a ficar, principalmente as informacionais, elas começaram a ser isoladas, né? Isso nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Porque senão os vídeos ficam muito extensos e até difícil para eu postar aí no YouTube. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. É importante que vocês entendam o que é uma molécula de RNA, o que é uma molécula de DNA, porque por experiência eu sei que vocês chegam sabendo o nome, mas não conseguem, ainda não se apropriaram da significação da molécula, né? Essa molécula ocupa um lugar no espaço, ela tem uma massa, ela tem uma arquitetura e ela tem um comportamento dentro das condições aquosas na célula. Então, todas essas habilidades vocês vão precisar desenvolver ao longo do curso de biologia e um pouco ao longo da minha disciplina, né? Então, não saber só o nome, mas saber ressignificar o nome ou, na verdade, significar esse nome, né? Então, o RNA e o DNA, apesar de nós não enxergarmos, né, eles são partículas que existem, ocupam um lugar no espaço, possuem um comportamento lógico, químico, né? E além disso, eles possuem uma lógica, né, arquitetônica que vai predizer ou que vai favorecer essas moléculas a todas essas funções, como a autoduplicação, a produção de proteínas e até a capacidade de catalisar reações, tá bom? Então por hoje chega, né, gente? Até eu já tô cansado. Muito obrigado, espero que vocês estejam gostando. Novamente, se tiverem dúvidas, podem mandar um e-mail para o pessoal da monitoria, o e-mail está aí embaixo do vídeo, né? E não fiquem apavorados, se não entenderem muita coisa agora. Tentem estudar e ler os capítulos referentes a esses temas, né? Procurar também, né, se apropriar do conhecimento, né, que vocês tanto precisam, né, porque agora o professor não tem que transmitir o conhecimento, né, são vocês que precisam se apropriar desse conhecimento, tá bom? E se tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu fale sobre algum tema dentro da área, lógico,
é só mandar um e-mail para o monitor, eu posso fazer um vídeo rapidinho, escapando da disciplina, né? Vocês que mandam aí, tá bom? Eu sou apenas um servidor. Brigadão, bom dia para vocês, boa semana. Eu não sei se eu vou fazer outro vídeo essa semana. Vamos ver o que vai dar, tá bom? Abraço a todos. Só para finalizar, eu vou deixar um vídeo para vocês sobre o mundo do RNA, tá bom? Ele é curtinho. Back in time 120 million years, you'd find yourself in a dinosaur world. 500 million years ago was a world of trilobites and other strange sea creatures. 3.4 billion years ago was the world of the first living cells. And if you were to go back further still, scientists suspect that chains of a chemical called RNA, or something similar to RNA, kickstarted this entire beautiful mess that we call life. RNA is thought to have given rise to life for several reasons. Chains of RNA are found abundantly in all living cells today. RNA is a close chemical cousin to DNA, and with very little help from researchers, RNA chains can replicate, evolve, and interact with their environments. While many details have yet to be worked out, the RNA world hypothesis is the simple idea that somewhere on our early planet, perhaps in a tide pool or hot spring, the Earth's chemistry was producing random chains of RNA. Once formed, they began replicating, evolving, and competing with each other for survival. As these chains evolved and diversified, some eventually began cooperating to produce the genetic code, a wide array of complex proteins, and even living cells which, from the perspective of RNA, can actually be thought of as houses or survival machines for RNA to live inside. To understand how RNA chains can interact with their environments, replicate, and evolve, we first need to understand the simple process of base pairing. Chains of RNA are made of nucleotides, small molecules that come in 4 different types labeled A, C, U, and G. The backbone atoms of a nucleotide, shown here as a yellow bar, can form strong chemical bonds with the backbone atoms of any other RNA nucleotide. This means that different chains can have completely different sequences from left to right. The parts we call the bases of nucleotides, the colored sections labeled A, C, U, or G, are attracted to other bases sort of like a magnet, but they're selective about who they will stick to. G selectively pairs with C, A selectively pairs with U. When bases find their matches and stick together, we call it base pairing. Researchers have found that with a little bit of assistance, base pairing allows chains of RNA to replicate and evolve. Here's how it works. When a long chain of RNA is suspended in cool water with high concentrations of free nucleotides, the chain can act as a template for its own replication. Nucleotides automatically base pair with their partners on the existing chain. If their backbone atoms form chemical bonds with each other, and by the way, this is the part that currently requires assistance from researchers, we're not yet sure how this would have happened in the wild, a complementary RNA strand is born, one with the exact inverse sequence of the original. If the water is then heated, paired bases lose their grip, allowing both chains to act as templates when the cycle repeats. The great thing about this process is that every other RNA chain produced is a copy of the original, but sometimes mutations slip in. This means that as chains compete for survival and reproduction, true evolution, descent with modification, acted upon by selection, can operate on chains of RNA. As amazing as replication is, base pairing also gives RNA chains a second special ability. When placed in water cool enough for base pairing, but without enough free nucleotides for replication, chains will fold up and base pair with themselves. The end result is a complex shape with certain sticky bases pointing outward because they weren't able to find partners. These sticky, outward-facing bases can cause unique chemical reactions by interacting with other molecules in their environment. A folded chain of RNA capable of guiding a specific chemical reaction is what we call a ribozyme. Some ribozymes break certain molecules apart, others join certain molecules together. A ribozyme's specific function is determined by its specific shape, and its shape is determined by its sequence. If a mutation changes a ribozyme's sequence, the shape can be modified, and so can its function.
When ribozymes were first discovered, scientists wondered how difficult it would be for random chains of RNA to evolve legitimate survival functions. Imagine, for example, a ribozyme that could build nucleotides out of molecules it finds in its environment. Across multiple generations, natural selection could promote and refine this ribozyme because the chain would tend to have access to more free nucleotides than its rivals, allowing it to replicate more often. To explore this idea, researchers at Simon Fraser University produced a large group of random RNA chains and examined them to see if any happened to be able to make nucleotides. Surprisingly, some actually could, but they weren't very efficient. Researchers selected out the successful chains and then used a lab technique called PCR to quickly replicate them with slight random mutations. After just 10 rounds of PCR, followed by selection, highly efficient nucleotide-building ribozymes evolved. These are molecules with the lifelike ability to actively participate in their own survival. These ribozymes, and many others produced through similar experiments, are beginning to blur the line between living things and simple chemistry. So to sum things up, the RNA world hypothesis is the simple idea that the first things to replicate and evolve on our planet may have been chains of RNA or something similar to them. While the basic idea of the RNA world does seem to give us a promising pathway to the origin of life, it's still very much a work in progress. As mentioned, one of several unsolved problems is, how did nature get backbone binding to function without the special enzymes or lab techniques we use today? While many researchers continue to focus on RNA, others are investigating alternative molecules, chemical systems that might replicate and evolve without assistance and could have given rise to RNA. Continual breakthroughs are being found in both avenues of research. I'm John Perry, and that's the RNA world hypothesis, stated clearly.